Oi, eu sou o Lorival Santana, está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. No programa de hoje, a Coronavac é segura e eficaz para crianças e adolescentes de 3 a 17 anos, segundo um estudo feito na China e publicado na revista Lancet. Outra pesquisa aponta que as vacinas da Pfizer e da Moderna criam no nosso organismo uma resposta duradoura contra a Covid. A variante Delta se espalha pela Ásia, Rússia, Austrália e África, multiplicando casos e mortes nos países onde a vacinação está mais lenta. Em contrapartida, o nosso vizinho Uruguai consegue controlar o seu surto graças a um ritmo acelerado de imunização. Os rebeldes retomam o controle do estado do Tigre, na Etiópia, que havia sido ocupado pelas forças armadas etíopes depois da declaração da independência do estado em novembro. Teremos o depoimento de Azer Ava Seifu, professor de cinema na Faculdade Mekane Jesus Seminary de Addis Abeba. São os primeiros dados relativos à aplicação da Coronavac nesta faixa etária. O resultado é relativo às fases iniciais do ensaio clínico, que envolveu 550 crianças entre 3 e 17 anos na China. O estudo publicado na revista científica The Lancet indica que 2 doses da vacina Coronavac provocam uma forte resposta imunológica neste público. Mais de 96% dos participantes que receberam as 2 doses da vacina fabricada pela Sinovac desenvolveram anticorpos contra a Covid-19. A maioria das reações adversas foi leve ou moderada, sendo a dor no local da injeção o sintoma mais comum. A Coronavac é segura e eficaz para crianças e adolescentes dos 3 aos 17 anos de idade, segundo o estudo publicado na Lancet. 96% dos 552 participantes do estudo, realizado pelo laboratório Sinovac, desenvolveram anticorpos contra o coronavírus depois de 2 doses da vacina. Não foram encontradas diferenças significativas em relação aos adultos vacinados com a Coronavac. O uso da Coronavac a partir dos 3 anos já foi aprovado na China, mas o país ainda não incluiu as crianças e adolescentes no seu Programa Nacional de Imunização. Um estudo feito na Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, afirma que as vacinas da Pfizer e da Moderna criam uma resposta imunológica duradoura contra a Covid. De acordo com o estudo, 15 semanas depois da imunização, pessoas vacinadas ainda estão desenvolvendo centros germinais, responsáveis por informar outras células sobre como se proteger do vírus. E isso é incomum em vacinas. Elas também se mostraram eficazes contra as variantes atuais. Já um outro estudo feito pela Universidade de Oxford mostra que aqueles que tomam a primeira dose da AstraZeneca e depois a segunda dose da Pfizer têm uma eficácia 7 vezes maior do que a da AstraZeneca e equivalente a uma eficácia das 2 doses da Pfizer. Já quem toma a primeira dose da Pfizer e a segunda dose da AstraZeneca tem uma eficácia 5 vezes menor do que a da Pfizer, mas mesmo assim é mais eficaz do que a AstraZeneca. Portanto, se você combina Pfizer com AstraZeneca, de qualquer forma você sai ganhando, mas o melhor é tomar primeiro a primeira dose da AstraZeneca e depois a segunda dose da Pfizer. É claro que as autoridades de saúde é que têm que adotar esse plano de imunização, não é o caso atualmente do Brasil. E isso é bom porque pode dar mais flexibilidade para países com fornecimentos irregulares de vacinas, como é o caso do Brasil e outros países em desenvolvimento. Na China, que tem um problema de eficácia das suas vacinas, a Sinovac, Sinopharm e CanSino estão sendo misturadas em várias doses também para aumentar a eficácia. A variante Delta, primeiro identificada na Índia, está se espalhando pelo mundo todo e ela é muito mais transmissível. está então multiplicando os casos e mortes, sobretudo na Ásia, Rússia, Austrália e na África. A variante afeta sobretudo países que vacinaram pouco a sua população, como a Indonésia, onde apenas 10% recebeu a primeira dose, Malásia, com apenas 6% de totalmente vacinados, imunizados, e Bangladesh, com apenas 2,6% de imunização completa.
A Austrália retomou o lockdown em 2 grandes cidades depois de uma alta nos casos diários de Covid. A partir de hoje, Sydney reduziu o horário de funcionamento do comércio e limitou a quantidade de pessoas em bares e restaurantes. A medida, que vai durar 2 semanas, foi estendida à praia de Bondi, uma das mais populares do país. Já na parte norte, as medidas são ainda mais severas, mas por menos tempo. Os moradores estão proibidos de sair de casa até terça-feira, exceto em caso de urgência. No resto do país, o governo determinou medidas mais rígidas de distanciamento e higiene, como o uso de máscaras ao ar livre e limpeza das mãos com álcool com bastante frequência. Na Austrália também, 5% da população apenas está imunizada. O surto mostra que essa estratégia de isolamento e vacinação lenta deixou alguns desses países vulneráveis. São países que se deram muito bem no ano passado, conseguindo se isolar do resto do mundo, adotar medidas severas de controle da circulação das pessoas, uso de máscaras, etc., mas não priorizaram a vacinação e agora estão sofrendo com a variante Delta. É claro que a Austrália é um caso de sucesso na resposta à pandemia. Teve apenas 30.529 casos e 910 mortes numa população de 26 milhões. Isso dá menos de 4 mortes por 100 mil habitantes. Lembrando que o Brasil tem 243 mortes por 100 mil habitantes. E os australianos conseguiram isso com um rastreamento rigoroso das pessoas contaminadas e fechamento de fronteiras. Como lá é um continente, não tem fronteira seca, com isso a economia se manteve aberta quase todo o tempo. E eles não tiveram pressa de vacinar. Agora, a variante Delta, que é altamente transmissível, está se espalhando, sobretudo por lá. A Austrália está, como nós aqui, entrando no inverno. 10 milhões de pessoas estão sob lockdown na Austrália. São os moradores de grandes cidades como Sydney, Brisbane, Perth e Darwin. O estado de Victoria está restringindo a entrada de pessoas de outros estados. Os australianos continuam fortemente fazendo o rastreamento e já identificaram os prováveis superproliferadores. Por exemplo, um motorista de uma limusine que trouxe uma tripulação de fora do aeroporto, também um mineiro, um fisioterapeuta e assim por diante, pessoas que viajaram e espalharam a variante Delta pela Austrália. A capital da Rússia bateu recorde de mortes diárias por Covid-19. Foram 144 mortes em Moscou entre sexta-feira e sábado. Em todo o país, houve o registro de mais 21 mil novos casos em 24 horas. O país se aproxima do recorde de infecções diárias, anotado na véspera do Natal, quando quase 30 mil pessoas testaram positivo para a Covid. A Rússia está em plena terceira onda. Casos novos aumentaram 34% e as mortes 14%. No caso da Rússia, eu já comentei aqui, o surto é uma combinação de 3 fatores. A recusa de grande parte da população de tomar a Sputnik, porque não confiam nessa vacina e não confiam no governo russo. Também a proliferação da variante Delta e a relutância das autoridades de impor medidas impopulares antes das eleições parlamentares de setembro. Sobre a relutância em se vacinar, uma pesquisa do Instituto Morning Consult, feita em 15 países, colocou a Rússia em primeiro lugar no ranking da relutância, da resistência à vacinação. 53% dos russos dizem que não querem se vacinar. E em segundo lugar vem justamente a Austrália, com 37%. A variante Delta foi registrada na Rússia pela primeira vez há apenas um mês e hoje é encontrada em 89% dos casos novos em Moscou. Em Bangladesh, as Forças Armadas começam a patrulhar as ruas para impor a ordem de ficar em casa. Lá, os novos casos estão se aproximando do maior pico que já haviam tido, que foi em abril. Na Malásia, a capital, Kuala Lumpur, entrou no seu 4º lockdown desde o início da pandemia. Os casos diários subiram no início de junho. As autoridades impuseram lockdown, mas o número de casos novos caiu apenas 5% nas 2 últimas semanas. No continente africano, no ano passado, houve um número de casos e mortes relativamente baixo e isso foi atribuído pelos especialistas provavelmente à população jovem da África, mas agora a África também está vivendo um surto. O número de casos está dobrando a cada 3 semanas no continente africano, à medida que a variante Delta se espalha por lá. A variante Delta é entre 30% e 60% mais transmissível do que as outras, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os casos
casos novos na África estão aumentando há 6 semanas, a um ritmo de 25% por semana. As mortes aumentaram 15% na semana que terminou agora no dia 27, alcançando 3 mil mortes por semana, e os casos novos 202 mil por semana. É claro que o número real de casos e de mortes deve ser muito maior, porque a África tem um problema de diagnóstico, de falta de testes, como aliás tem o Brasil também. A variante Delta foi encontrada em 16 países africanos, incluindo 97% das amostras em Uganda e 79% na República Democrática do Congo. A variante Alfa, primeira identificada no Reino Unido, foi encontrada em 32 países africanos, e a Beta, primeira identificada na África do Sul, em 27 países africanos. Elas também são mais transmissíveis do que o vírus original. Apenas 1% da população africana está completamente imunizada, e apenas 2,5% receberam uma dose da vacina. Israel, um dos países que mais vacinaram sua população no mundo, voltou a adotar o uso obrigatório de máscaras em locais fechados, com exceção das residências das pessoas, diante do surgimento de 100 casos novos por dia, apesar da vacinação maciça. Chegaram a ser registrados 200 casos novos no início da semana, o maior número em 2 meses e meio. O surto é atribuído à variante Delta, que se espalhou pelas escolas israelenses e está estimulando a vacinação de pré-adolescentes de 12 a 15 anos em Israel. O Uruguai foi um dos países do mundo que tiveram a resposta mais eficaz contra a pandemia no ano passado, graças à restrição da circulação de pessoas, uso de máscaras e testes. Houve um teste que foi desenvolvido dentro do Uruguai mesmo por cientistas do Instituto Pasteur de Montevidéu, com apoio da Universidade da República e recursos do Ministério da Saúde. Isso para uma população de apenas 3,5 milhões de habitantes. Entretanto, o Uruguai enfrentou 2 surtos em abril e em maio, por causa da variante Gama, identificada primeiro no Brasil, que atravessou a fronteira por Santana de Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, do lado uruguaio. No dia 11 de abril, houve 3.840 casos, um recorde no Uruguai. Houve uma queda depois, chegando a 2.405 no dia 5 de maio, depois subiu de novo, 26 de maio, 3.867 casos novos, e começaram a cair no dia 11 de junho. Agora, o Uruguai registra uma queda de 52% nos casos novos e de 40% das mortes, graças ao avanço da vacinação no país. 45% dos uruguaios já foram completamente imunizados com a Pfizer ou com a Coronavac, e 63% receberam a primeira dose. Mesmo assim, por causa dos surtos anteriores, o Uruguai ainda tem o 6º maior índice de casos diários por 100 mil habitantes do mundo e o 7º maior de novas mortes. No total, no Uruguai, casos confirmados 368.178 e mortes 5.558. Esses são números agora do início dessa semana. São 160 mortes por 100 mil habitantes. É um número elevado que coloca o Uruguai em 29º lugar. Claro que a situação do Brasil é bem pior. 244 mortes por 100 mil habitantes, 9º lugar no mundo. A União Europeia adotou nesta quinta-feira um novo sistema de certificado para viagens, que inclui vacinação ou um teste recente de Covid, um teste negativo, chamado Certificado Verde Digital. Vai permitir aos europeus viajar ali dentro da União Europeia. Só que o certificado envolve apenas as vacinas reconhecidas pela Agência de Medicamentos Europeia. São elas AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Johnson. Entretanto, os países membros podem permitir a entrada de viajantes que tenham recebido alguma outra vacina aprovada pela Organização Mundial de Saúde. Fica a critério dos governos de cada país da União Europeia. Por causa dessa restrição às vacinas aprovadas pela Agência Europeia, o consórcio COVAX fez um apelo a todos os governos do mundo para não autorizar a entrada de viajantes que receberam apenas algumas vacinas, e não todas as vacinas aprovadas pela OMS, e pelas 11 agências reguladoras que servem de referência para a OMS. São as agências da Austrália, Bélgica, Canadá, União Europeia, França, Alemanha, Itália, Holanda, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. O comunicado da COVAX argumenta que esse tipo de discriminação mina a confiança da população, que já começa a rejeitar algumas vacinas, e isso prejudica o andamento da vacinação e, portanto, o combate à pandemia.
Nesta sexta-feira, dia 25, o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, fez algo que não é do costume dele. Publicou numa espécie de torrente 2 tweets escritos às pressas, sem revisão, cheios de erros de ortografia. Ele que costuma ser bastante cuidadoso com as palavras, para dizer o seguinte: nesta quinta-feira, dia 24, a China atingiu 1,120 bilhão de doses administradas de vacinas contra a Covid-19. Delas, uma parte substancial são a vacina Coronavac, do laboratório Sinovac. Diz ele, a China, ao superar as imensas dificuldades da demanda doméstica, tem fornecido ao mundo as vacinas amplamente aplicadas na própria China. Mas certos países vêm mandando aos outros os imunizantes que têm efeitos colaterais comprovados e seu uso doméstico proibido. Fiquem alertas para isso, diz o embaixador, fazendo aí aparentemente uma referência aos problemas com as vacinas da AstraZeneca, da Covaxin, da Índia, e da Johnson, que teve problemas lá de fabricação nos Estados Unidos e foi enviada aqui para o Brasil. Então é o embaixador reagindo aí aparentemente aos ataques que o presidente Bolsonaro fez tantas vezes, e os seguidores dele também, à Coronavac. A respeito da controvérsia em torno da origem do coronavírus, a virologista australiana Danielle Anderson, a única cientista estrangeira que trabalhava no laboratório do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, disse à agência Bloomberg, em sua primeira entrevista, que o laboratório era extremamente seguro e que ninguém que trabalhava lá contraiu Covid. A Danielle Anderson é especialista em vírus originários de morcegos. Ela trabalhou no laboratório de Wuhan até novembro de 2019, um mês antes do anúncio oficial do surgimento da doença. E por falar na China, o Partido Comunista Chinês completou 100 anos no dia 1º de julho, essa quinta-feira. E aí a festa teve, claro, aquele tipo de coreografia que os chineses e também os norte-coreanos, os asiáticos, gostam muito, com milhares de jovens, justamente na Praça da Paz Celestial, aquela que foi palco de um massacre durante protestos por democracia em 1989. Na apresentação, os meninos vestiam calça comprida branca e camisa de manga comprida verde água e branca, e as meninas inversamente vestiam saia verde água e camisa branca, e todos traziam uma gravata vermelha, a cor do Partido Comunista. O presidente Xi Jinping discursou, ele disse, durante 100 anos o Partido Comunista Chinês tem liderado o povo chinês em todas as lutas, todos os sacrifícios e toda a inovação. Em suma, em torno de um tema: alcançar o grande rejuvenescimento da nação chinesa. Isso é algo que o Xi Jinping tem dito bastante, que a China está passando por um rejuvenescimento. Ele próprio estendeu de forma ilimitada o mandato dele, né? Antes os mandatos eram 2 mandatos de 5 anos para presidente, o equivalente a presidente, né? O título dele é secretário-geral do partido e outros títulos, mas ele agora poderá ficar indefinidamente. E o Xi Jinping tem feito desde 2013 uma campanha contra o que ele chama de corrupção, e de fato é corrupção no nosso sentido também, mas é corrupção num sentido mais amplo, que é a corrupção ideológica, a falta de lealdade ao partido. Ele luta contra divisões no partido e é extremamente drástico nessa questão da disciplina partidária. O pai do Xi Jinping, que foi um revolucionário, ele foi considerado um dissidente dentro do Partido Comunista. Ele queria algumas liberdades que acabaram não sendo aceitas pelo grupo do Mao Tse-tung. E o Xi Jinping, como criança, sofreu o tratamento cruel dado pelo regime aos dissidentes. Teve que se mudar várias vezes de cidade. Seu pai era submetido a trabalhos forçados, ao isolamento e tal. E o Xi Jinping cresceu com uma mentalidade de valorizar muito a disciplina e com a ambição de chegar ao poder na China, exatamente para impor essa disciplina. E foi o que ele fez. Nos processos de expurgo do Xi Jinping contra a corrupção, 200 dirigentes, diretores de repartições públicas, pessoas com cargos que a gente chamaria de gerentes, foram processadas por corrupção e mais de 2/3 acabaram presos.
A multidão gritava os lemas, os slogans que são recomendados pelo Xi Jinping, aspas, ouçam o partido, sejam gratos ao partido e sigam o partido. E a multidão gritava também que o partido tenha certeza, eu estou com o país forte. O Partido Comunista Chinês tem 92 milhões de membros, o que representa 8% da população chinesa, e eles estão muito presentes nas empresas e também vigiando cada quarteirão das cidades e também as áreas rurais e reportando à polícia sobre qualquer evento que possa representar alguma desordem. Naturalmente, o partido está sobrevivendo no poder na China porque abriu mão dos dogmas econômicos, mas o dogma político do regime de partido único continua bastante presente. Em 2023, o Partido Comunista Chinês atingirá o mesmo tempo que o Partido Comunista Soviético ficou no poder, 74 anos. O Xi Jinping pretende ir muito além disso. Ele já disse que quer comemorar os 100 anos do Partido Comunista Chinês no poder em 2049. A China está 10 anos atrás dos Estados Unidos em capacidade cibernética, segundo um estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, o IISS de Londres, que criou um ranking segundo o qual apenas os Estados Unidos são um país de primeira linha nessa questão cibernética. Na segunda linha estão China, Rússia, Reino Unido, Austrália, Canadá, França e Israel. E na terceira linha, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Coreia do Norte, Irã e Vietnã. Entre os critérios para esse ranking estão a força das economias digitais de cada país, a maturidade de sua inteligência e das funções de segurança e o quanto as ferramentas cibernéticas estão integradas a operações militares. Donald Rumsfeld, que foi secretário de defesa do presidente George W. Bush e, antes disso, do presidente Gerald Ford, morreu na terça-feira de mieloma, um câncer na medula óssea, aos 88 anos de idade. O Rumsfeld foi o principal responsável pela invasão do Iraque. Ele era secretário de defesa do Bush quando houve o 11 de setembro. Então, como secretário de defesa, comandou ali a operação contra o Afeganistão, mas não ficou contente. Achava que os Estados Unidos precisavam reafirmar o seu poder sobre o mundo, fazendo uma mudança de regime no Iraque, derrubando o Saddam Hussein. Algo que o pai do George W. Bush, o George H. Bush, não quis fazer em 1991, quando desalojou as forças iraquianas do Kuwait. Parou por aí, deixou o regime de Saddam Hussein intacto. Por quê? Porque sabia que abriria uma caixa de Pandora se retirasse o Saddam Hussein do poder. A maioria dos iraquianos é xiita e ficou então sob influência do Irã a partir da queda do regime sunita de Saddam. Com isso, os Estados Unidos acabaram perdendo força no Oriente Médio e dando mais espaço para um dos seus principais adversários no Oriente Médio, ou seu principal adversário, que é o Irã. E o pretexto para a invasão do Iraque, que era que o Saddam teria armas de destruição em massa, era algo que na época, 2003, já se sabia que não era verdade. Aliás, quem era diretor-geral da Organização para a Proscrição das Armas Químicas era um diplomata brasileiro, José Maurício Bustani, que foi destituído em abril de 2002, exatamente porque não aceitava as teses da Casa Branca de Bush e do Rumsfeld, principalmente, de que o Iraque teria armas de destruição em massa, algo que de fato não foi comprovado depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, uma guerra que eu cobri. Outra doutrina que não foi bem sucedida do Rumsfeld era a de usar o número mínimo de tropas nessas operações, tanto no Afeganistão quanto no Iraque. Ele achava que os Estados Unidos tinham que usar forças bastante móveis, bastante ágeis nessas operações, e isso não deu a solidez necessária para as operações. Ele acabou caindo, inclusive, por causa disso, depois das eleições de meio de mandato de novembro de 2006, quando os democratas tomaram o controle do Congresso, exatamente, principalmente por críticas à condução da guerra do Iraque, que custou aos Estados Unidos $1 trilhão e 4.431 mortes de militares americanos e 31.994 feridos em ação, segundo os dados do Pentágono. Na noite de domingo, os Estados Unidos atacaram posições no Iraque e na Síria de milícias patrocinadas pelo Irã, e essas milícias prometeram vingança por esses ataques.
Na reunião de cúpula do Conselho Europeu, a Polônia e países bálticos vetaram a realização de uma reunião da Comissão Europeia com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Essa reunião tinha sido proposta pela chanceler alemã Angela Merkel e pelo presidente francês Emmanuel Macron. O chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, defendeu a realização do encontro, dizendo que a União Europeia não pode assistir no banco de trás enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lidera as conversas com o Putin. Já com relação a novas sanções contra a Belarus, por causa do desvio de um avião, sequestro e prisão de um jornalista dissidente, essas sanções novas receberam apoio unânime na União Europeia. O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, disse que a Hungria precisa seguir os princípios europeus sobre direitos humanos ou então ir embora da União Europeia. Isso por causa da nova lei na Hungria que reprime os homossexuais. Vamos falar agora da Etiópia, que tem uma crise desde novembro, quando no estado do Tigré, os rebeldes separatistas declararam independência do estado do Tigré, que fica no norte da Etiópia e é um estado bastante rico em minerais. De um lado, o exército etíope, que conta com apoio de forças militares da Eritreia, e de outro, uma autodenominada Frente de Libertação do Povo de Tigré. Há acusações mútuas de crimes de guerra e de massacres contra civis. Na terça-feira, as forças federais, as forças armadas da Etiópia foram enviadas para o estado do Tigré para debelar essa rebelião e tiveram o apoio da Eritreia, o país vizinho. Pois bem, agora na terça-feira, os rebeldes tigrinos conseguiram expulsar as forças federais do estado do Tigré e foi uma derrota importante para o governo do primeiro-ministro Abiy Ahmed. Em novembro, o Abiy Ahmed havia dito que as forças armadas etíopes esmagariam o movimento tigrino em semanas. Tropas das Forças de Defesa Nacional etíope bateram em retirada da capital do Tigré, Mekele, assim como também os políticos designados pelo governo central para administrar o estado foram embora. Você se lembra que o Abiy Ahmed ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019 por causa do acordo de paz que fez com a Eritreia. A Eritreia é um país vizinho com o qual a Etiópia sempre teve bastante tensão e é um estado militar, um estado totalitário em que todas as pessoas, homens e mulheres, são obrigados a entrar no exército aos 16 anos e trabalham ali praticamente de graça para o estado enquanto o exército quisesse servir deles. Pois bem, essas forças eritreias entraram e ajudaram as forças etíopes a conter e a fazer frente aos separatistas tigrinos, mas as forças de defesa do Tigré conseguiram então expulsar essas forças e seus líderes disseram que, se preciso, irão até a Eritreia para enfrentar essas forças que estão tentando evitar a independência do Tigré. As forças de defesa do Tigré, nos anos 70, foram que deram origem à Frente Democrática Revolucionária Popular da Etiópia, que derrubou o regime comunista de Mengistu Haile Mariam em 1991, criando o Estado etíope moderno. A Constituição etíope prevê que os estados podem deixar a federação quando quiserem, mas agora que esse dispositivo foi testado por um dos estados mais ricos da federação, a promessa não foi cumprida. A Constituição atual foi aprovada em 1995, sob o governo de Meles Zenawi, que assumiu a presidência em 91 depois da queda do Mengistu Haile Mariam. Pois bem, o Zenawi governou a Etiópia até a morte em 2012 e era da etnia tigrina, ele era originário do Tigré. Você vai ouvir agora um depoimento do Azer Ava Seifu, professor de cinema na faculdade Mekane Jesus Seminary de Addis Abeba, e você vai reparar que o Ava diz que foram eles que colocaram isso na Constituição, ou seja, foram os tigrinos que colocaram na Constituição que o estado que quiser pode sair da federação. O Ava, que você vai ouvir, é de etnia Amara, que historicamente governou a Etiópia, e tem também ascendência Felasha, que são os judeus etíopes. O primeiro-ministro, Abiy Ahmed, é o primeiro governante da etnia Oromo, que é a mais numerosa da Etiópia. O pai de Ahmed era um muçulmano Oromo e a mãe uma cristã ortodoxa Amara. E o Ava vai explicar por que ele apoia o governo e é contra esse movimento de independência no Tigré.
Meu nome é Ava, sou professor de cinema e produtor de documentários e curta-metragens, nascido em Addis Abeba. Acompanho de perto a situação no país por causa do meu trabalho e para discutir com os meus alunos. Mesmo assim, fiquei muito surpreso e chocado com o que aconteceu na terça-feira. Realmente não esperava que as forças do Tigré retomassem o controle. Só me recobrei na manhã de quarta-feira quando ouvi o primeiro-ministro falar do que aconteceu lá. Eu apoio o que o governo está fazendo em favor das pessoas inocentes, mas sinceramente é uma guerra entre irmãos. Foi muito doloroso para todos nós, mas não acho que o governo vá recuar. Não acredito que esse grupo terrorista, que outros chamam de rebeldes, vai vencer. O governo terá que agir com sabedoria e senso de oportunidade. Vamos ver o que acontecerá. A propósito, foram os líderes tigrinos que colocaram na Constituição a possibilidade de cada estado sair da federação quando quisesse. Eu não acho isso sensato. O que eles fizeram no ano passado, criar essa divisão, não representa o que nós somos e a nossa história. Eu pessoalmente não concordo com esse dispositivo da Constituição. É muito difícil nos separar, especialmente aqui na Etiópia. Eu, por exemplo, não pertenço a um único grupo étnico. Sou uma mistura. Se eles se dividirem, para qual lado que eu vou? Para os etíopes não teve sentido colocar isso na Constituição, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, não acho que o povo quer a independência. Sobre as eleições, eu votei. Para ser honesto, não foi uma eleição totalmente justa, mas, comparando com as últimas 2 ou 3 eleições, essa foi muito pacífica. Nunca esquecerei quando o governo perdeu uma eleição e houve muita violência. Eu era estudante universitário na época. Ainda tenho esse trauma. Em comparação com as experiências anteriores, essa eleição foi muito boa. O governo e os adversários se saíram bem. Acho que foi uma eleição promissora, mesmo que não tenha sido perfeita ou justa. Houve muita liberdade na mídia. Todo mundo teve liberdade para debater em todos os lugares. Antes deste primeiro-ministro, ninguém tinha liberdade para dizer o que pensava. Hoje essa liberdade existe e essa é uma grande conquista. Espero que, com essa liberdade de expressão, a gente veja muitas melhorias para o nosso país. Uma coisa que nós acreditamos é que estamos num processo de mudanças, de transformações. As coisas não estão indo muito depressa, mas claramente estamos vendo muitas mudanças em muitos setores, nas eleições, na liberdade de expressão. Então, tem esperança de que virá tudo o que queremos no futuro. Sobre a situação do Covid aqui, eu pessoalmente experimentei essa doença. Foi muito sofrido. Vários colegas também tiveram a doença. Especialmente um colega que ficou muito grave e foi difícil conseguir oxigênio para ele. Mas com a ajuda de familiares e amigos, ele conseguiu se recuperar. Eu pessoalmente só fiquei em casa, imaginando como outras pessoas estavam enfrentando isso. A doença me afetou muito em termos financeiros. Fiquei 3 ou 4 semanas sem trabalhar. E isso aconteceu com muitas pessoas na Etiópia. A Covid foi um grande desastre. Agora fico intrigado como os meios de comunicação ocidentais estão mostrando só um lado da história do conflito do Tigré, só o lado que favorece os rebeldes. Foram eles que começaram a guerra. Quando vejo os relatos na mídia ocidental, me pergunto, será que é a história que estou vivendo? É a Etiópia? A história que estão contando nos Estados Unidos e na Europa é totalmente diferente da que estamos vivendo aqui. Um dia os africanos precisam falar por si mesmos. Não precisamos de organizações de fora para falar por nós. Não precisamos de apoio de fora. Temos que ser capazes de resolver nossos problemas. A Etiópia é a única nação africana que não foi colonizada. É esse o legado que recebemos de nossos ancestrais. Temos que ser iguais a todos os outros. Não somos inferiores a ninguém. Obrigado pela oportunidade de dizer o que eu sinto. Thanks so much. Na Alemanha, na sexta-feira, dia 25, houve um atentado a facadas que matou 3 pessoas, entre elas uma brasileira de 49 anos. Segundo o jornal Bild, ela teria se jogado na frente para salvar a filha de 11 anos, que conseguiu fugir, ficou ferida. Outra mulher de 82 anos tentou puxar o agressor e também foi morta. O autor do atentado gritou "Alá é grande" durante o ataque. O ataque está sendo investigado na Alemanha. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. E direção de jornalismo digital, Daniel Tosi.
Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.